Afinal, eu posso ter mais de uma empresa no Simples Nacional? Fica comigo nesse vídeo que eu já te respondo essa pergunta. Para quem não me conhece, sou Felipe Ferreira, contador e diretor da Maspcom, uma empresa de contabilidade especializada nas pequenas e médias empresas. Bom, frequentemente aqui no escritório nós recebemos pessoas que têm uma empresa e querem abrir outra, até nossos clientes já estão nessa situação, vêm com a mesma pergunta. Eu tenho uma empresa do Simples Nacional, eu posso abrir outra empresa no Simples Nacional? Pode, mas para isso você tem que respeitar algumas regras e eu vou te explicar agora quais são. Mas antes, eu gostaria de te pedir que curtisse esse vídeo, inscrevesse no nosso canal e compartilhasse para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Bom, como eu mencionei, você realmente pode sim abrir mais de uma empresa no Simples Nacional. Mas eu vou te trazer aqui 3 regras que você tem que se atentar para que você possa abrir mais de uma empresa no Simples Nacional. E a primeira regra que você tem que analisar é o limite de faturamento. Quando você está no Simples Nacional, você tem por limite legal o faturamento de até 4 milhões e 800 mil reais no ano. Então vamos supor no cenário hipotético que você já tem uma empresa lá no Simples Nacional e fatura 3 milhões no ano. Ó, você decide abrir outra empresa e essa outra empresa chega a faturar 2 milhões no ano. Somando esses dois faturamentos, você vai ter um faturamento anual de 5 milhões no ano. Isso faz com que você esteja acima dos 4 milhões e 800 mil que a Receita Federal permite atualmente para empresas do Simples. Nesse cenário, as suas 2 empresas vão ser desenquadradas do Simples Nacional. Esse é o primeiro caso. A outra regra que você tem que analisar é com relação à sua participação societária em uma outra empresa que não seja do Simples Nacional. A lei diz que se você tiver até 10% de percentual em uma outra empresa, que ela não seja do Simples Nacional, o seu faturamento dessa outra empresa, ela não tem que somar a sua empresa do Simples Nacional para efeito de limite de faturamento anual. Mas, se você tiver uma empresa, um percentual nessa empresa, acima de 10%, você vai ter que somar também o seu faturamento dessa empresa com as suas do Simples para efeito de limite de faturamento. Vamos fazer um exemplo prático agora. Vamos supor que você já tem uma empresa do Simples Nacional que está lá faturando 3 milhões anual. Você decide abrir outra empresa do Simples Nacional faturando 1 milhão ano, ou seja, 4 milhões no ano, e você assim está no limite de até 4 milhões e 800 mil que a Receita Federal diz. Mas você acaba de entrar numa sociedade onde o seu percentual de participação no capital social é de 5%. Então, como eu mencionei, como teve um percentual abaixo de 10%, qualquer faturamento que você tiver nessa empresa que não é do Simples, não vai somar, não vai ter reflexo no seu limite anual do Simples Nacional. Então, mesmo que ela fature aí 10 milhões, que vai ser extrapolado em muito o seu limite de faturamento, não vai ter interferência porque, como eu mencionei, teve abaixo de 10%. Então, vamos analisar nesse mesmo cenário que as suas 2 empresas, que faturam 4 milhões no Simples Nacional, e você entra numa sociedade dessa uma nova empresa que não é Simples, vamos supor, lucro presumido, lucro real, e seu percentual é de 15%. Então, qualquer faturamento que você tiver nessa outra empresa vai ser somado à sua empresa, às suas empresas do Simples Nacional e vai contar para efeito de limite. Então, se você tiver, por exemplo, nessa nova empresa, 1 milhão de faturamento, somado com os 4 que você já tem nas suas 2 empresas do Simples Nacional, você vai ter um faturamento total de 5 milhões e vai estar, assim, desenquadrando todas as suas empresas do Simples Nacional. Então, você tem que ter muito cuidado que essa regra de percentual de capital social que você tem em outras empresas que não são do Simples, ela é uma coisa que você tem que ter bastante atenção, que isso pode sim ocasionar o desenquadramento das suas empresas do Simples Nacional. Vamos analisar agora a terceira regra, que é com relação à participação societária de pessoas jurídicas. É comum a gente ver no dia a dia pessoas que já possuem empresa e se tornam sócias de outras empresas com o seu CNPJ, não com a sua pessoa física. E para efeito de Simples Nacional, isso é vedado, isso é impeditivo. Então, por exemplo, se você já tem uma empresa do Simples Nacional e quer abrir outra empresa, sendo sócio, por exemplo, com esse seu CNPJ ou com qualquer outro CNPJ, você legalmente não pode.
porque, segundo a lei federal, você só pode ter sociedade de mais de uma empresa do Simples Nacional desde que não seja envolvida uma pessoa jurídica. Então você não pode ser sócio, pessoa jurídica de outra empresa do Simples Nacional. É apenas com a pessoa física. Então essas são as 3 principais regras que você tem que analisar para poder ter mais de uma empresa no Simples Nacional. Se você tiver alguma dúvida com relação a esse conteúdo, você pode deixar aqui abaixo nos comentários. Nós vamos estar respondendo o mais breve possível. E se você estiver buscando uma empresa especializada nas micro, pequenas e médias empresas, aqui na descrição do vídeo você vai encontrar o nosso contato e você vai poder falar conosco, que nós vamos estar agendando um horário tratando sobre a sua empresa com você. No mais, eu espero ter sido claro nesse conteúdo e agradeço a você que nos assistiu até aqui e nos vemos nos próximos vídeos. Obrigado.